Bom dia, meus caros alunos da turma 111, 112 e 113. Na última aula, nós trabalhamos com vocês sobre questões relacionadas, cobradas pelo Enem, que é a disciplina da climatologia. E nós estudamos, esse assunto no módulo número 2, apostila 2, sobre climatologia. Então já provocamos os conceitos todos que eles foram abordados pela apostila. E agora nós vamos continuar o nosso trabalho sobre climatologia voltado e cobrado pelo Enem. Estamos na última semana do mês de maio, na segunda aula, do dia 25 a 29 de maio de 2020. E na primeira aula, nós fizemos uma revisão geral conforme o prisma do Enem e cobramos algumas atividades na plataforma do Eclésia através do arquivo que tem 16 atividades. Você faria um pouco nessa aula passada e agora terminaremos esse contexto. Vamos orar para começar a nossa aula. Que o Senhor possa estar presente com os alunos da 111, 112 e 113 na explicação do conceito da disciplina climatologia voltado para o Enem. Que o Senhor possa estar presente, nos orientando, nos capacitando para o mesmo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, na última aula, nós falamos alguns conceitos voltados principalmente para o Enem. E o Enem, continuando, nós paramos quais são os elementos a seguir que são importantes para a climatologia. Então, nós podemos colocar, por exemplo, a temperatura é a intensidade de calor existente na própria atmosfera. Quando nós estudamos as camadas atmosféricas, nós observamos o calor provocado por ações químicas e físicas e, através dos gases, poeiras, vai formar uma temperatura de subida na nossa atmosfera. As temperaturas são mais altas no verão, quando a insolação é maior, e mais baixa no inverno, quando a recepção da insolação é menor. Então, na linha do Equador, nós vamos ter a grande concentração de insolação, provocando então essas altas temperaturas. Outro contexto que nós podemos observar, dos elementos seguintes são importantes para a climatologia. Continuando, a temperatura. No entanto, ressalta-se que a temperatura não é a mesma em todo o planeta. Por quê? Tem interferência da latitude, são linhas paralelas ao Equador. O Equador, a temperatura é maior. Quando você vai para a região dos polos, a temperatura vai diminuindo. A mesma coisa para o sul. Nós temos também a altitude, são altitude, altura, a maritimidade, a continentalidade. Então, esses fatores como latitude, altitude, maritimidade e continentalidade são os fatores que vão interferir constantemente na nossa temperatura. Como Curitiba, Paraná, nós vamos ter a interferência da latitude, vamos ter a interferência da altitude e vamos ter a interferência da maritimidade. Continuando, outro elemento que nós podemos colocar para vocês é a umidade. É a quantidade de água presente no ar atmosférico em forma de vapor. E essa grande concentração que vai dar origem a que formam-se as nuvens, e as nuvens vai ser a precipitação através de chuvas. E a umidade pode ser classificadas em duas formas. A primeira forma que nós podemos colocar que é umidade absoluta, quantidade total de água existente na atmosfera. E a outra classificação que nós podemos colocar é umidade relativa, quantidade de água presente no ar em comparação com o necessário para iniciar uma chuva. Então, na umidade relativa, que nós vamos ter a presença de chuvas. Um outro elemento que nós podemos colocar é a pressão atmosférica. É a força que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Quanto mais alta a altitude, a pressão é mais baixa. Quando baixas altitudes, a pressão é menor. Então, por exemplo,
altas altitudes, eu vou subir, por exemplo, o Anhangaba, eu vou subir o Pico do Paraná. Então, altas altitudes, a pressão é mais baixa. Agora, quando baixas latitudes, que latitude? É a linha do Equador, né? A linha zero, a pressão é menor nessa localidade. E assim vai sucessivamente até as linhas polares, tanto o Polo Norte como o Polo Sul. Aqui nós podemos observar nesse gráfico aqui, ó, letra A aqui, ó, letra A. Aqui é a região, por exemplo, lá do Oceano Índico, e na figura A pode-se notar a formação de uma área anticiclônica, marcada pela alta pressão. Então, na letra A aqui vai ter o quê? Uma alta pressão, e o que impede o quê? O surgimento de chuvas. Agora, aqui nós podemos observar nesse gráfico, a letra B, a imagem demonstra que baixas pressões, o B que se pode observar, formam áreas ciclonais. Aqui formou anticiclonais, aqui formou áreas ciclonais, que permite o que? A subida do ar, e assim vai ter o que? O desenvolvimento da presença de chuvas, né? Aqui você pode observar, continuando, aqui ó, letra A, área de anticiclone, então ela vai dispersar essa formação então da umidade, e a letra B, ela vai dar o que? Ela vai unificar, dando a formação do mesmo. Então aqui na letra B você pode observar que vai formar o que? A origem da presença de nuvens e concentração de chuvas. E já aqui na letra A você pode observar a grande concentração da luz solar, e isso não vai refletir, por exemplo, em presenças de nuvens e nem de chuvas. E aqui você pode observar a mesma configuração, letra A aqui, né? Letra A é a dispersão do vento, chamado de anticiclone, e a letra B é o que? Vai unir elas, então chamamos de ciclone. Aí vamos ver algumas questões de climatologia que foram cobradas no Enem anteriores. E nós podemos observar então essa questão aqui, que você pode observar aí, Enem relacionado a 2018. Então nos diz o seguinte: trajetória de áreas ciclonais, conforme nós vimos no estudo agora. Aqui você vê, por exemplo, o continente americano, e aqui nós vamos ter o que? Áreas de ciclones tropicais. E você pode observar aqui, nós não temos aqui, mas bem aqui assim, ó, temos a linha do Equador. A linha do Equador, então, o que? É a linha baixa de latitude, 0 graus. Então aqui nós vamos ter o que? A presença de áreas ciclonais, porque aqui nós vamos ter a linha do Trópico de Câncer, e aqui nós temos a linha do Trópico de Capricórnio. Então nesse espaço aqui vai ter a presença então de chamado zona intertropical, que ocorre os ciclones tropicais. Qual a característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Então vamos lá: cobertura vegetal com porte arbóreo. Letra B, barreiras orográficas com altitudes elevadas. Quando falo letra A, cobertura vegetal com porte arbóreo, por exemplo, é na região da floresta amazônica, né? Grandes concentrações de árvores que chegam a 80 metros de altitude. Ou, por exemplo, barreiras orográficas. O que são barreiras orográficas? São montanhas que impedem a presença de chuvas. Letra C, pressão atmosférica com diferença acentuada. Essa pressão atmosférica, por exemplo, entre a linha do Equador e a linha do Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Letra D, superfície continental com reflectividade intensa. Aqui vai ocorrer o que nós chamamos de albedo, por exemplo. E a letra E, correntes marítimas com direções convergentes. Então a resposta que nós podemos colocar como correta é a letra C. Por quê? Ela está correta porque os ciclones tropicais se formam devido à diferença de pressão atmosférica. E as outras alternativas, elas não explicam a formação de atividades de ciclone. Ok? Já na figura, na próximo exercício, não está na ordem da sua arquivo que eu mandei para você. Você tem que ir procurando a mesma e respondendo essas questões. Essa foi em 2017, o Enem, e nós podemos ter duas figuras. Aqui temos a parte chamada continentalidade, como aqui continentalidade, aqui maritimidade e maritimidade. Aqui nós temos o que? A temperatura está morna e aqui está frio, e aqui está quente e aqui está morno. Aí vem o alta pressão, enquanto que a baixa pressão provoca chuva, e aqui também a mesma coisa, né? E aí vai ter as brisas marítimas. Então aqui é a brisa marítima e aqui é a brisa terrestre.
E aí, com isso, nas imagens constam informações sobre a formação de brisas, né, que são brisas que vêm do oceano em direção ao continente, são brisas litorâneas, e aquelas brisas que vêm, por exemplo, do continente em direção ao oceano, provocando brisas terrestres. Aí diz o seguinte: na imagem nós podemos observar uniformidade do gradiente de pressão atmosférica. Será que são igual? Não, né? Do oceano ela traz umidade e do continente ela traz o que? A seca. Letra B. Aquecimento diferencial de superfície? Logicamente que é, né? Porque na água oceânica é úmida e na área continental é seca. Quedas acentuadas em médias térmicas, né? Vai ter essa acentuação nas áreas litorâneas, essa queda acentuada, como por exemplo a letra C, essas médias térmicas são alterações da umidade, variação climática, de altimetria, né? E não vai influenciar, por exemplo, nessa formação de diferenciação de temperatura. Mudanças na umidade relativa do ar, né? Essa mudança aí, conforme eu coloquei também a letra C, ela vai ter o que? Essa umidade é a concentração de chuvas e variações altimétricas acentuadas. Então a resposta é a letra B, que é o que? O aquecimento. Está correto porque as brisas se formam em razão da diferença de pressão atmosférica do aquecimento em comparação com o aquecimento da parte terrestre e a parte da umidade das águas oceânicas. E durante o dia o continente mais aquecido que o oceano. Então forma essas áreas de baixa pressão, que chamamos de áreas ciclonais, né? Então o continente sempre vai ter a parte mais aquecida porque não temos a presença da brisa marítima trazendo a umidade. Por isso que a resposta correta é B. Próximo, no número 3, nós podemos observar esse mapa, que é do continente americano, e foi do Enem de 2009. Nós podemos observar que, conforme a legenda, você vai ter regiões super áridas, né? Essas mais escuras, regiões áridas, está mesclada, né? Você pode observar a região semiárida, aqui na região do Nordeste brasileiro, a região subúmida, que é a parte mais clara, que você pode observar, e as demais áreas no contexto geral. Então, na figura nós podemos observar o que? O grau de aridez. E esse grau de aridez, em relação às regiões marcadas na figura, observa-se que a existência de áreas superáridas, áridas e semiáridas é resultado do processo de desertificação de intensidade variável causado pela ação humana? Ela é falsa, porque as áreas áridas e semiáridas resultam de processo natural e não causado pelo próprio homem. Letra B. O emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a expansão da agricultura em determinadas áreas do semiárido, integrando o comércio internacional? É uma alternativa, pode ser uma alternativa correta, porque no Nordeste brasileiro nós temos produtos que são vendidos para o comércio internacional, como uva, que é plantado na região nordestina e vai para o continente europeu, e tem técnicas de irrigação modernas para o local. Letra C. O semiárido, por apresentar déficit de precipitação, passou a ser habitado a partir da Idade Moderna. Graças ao avanço científico e tecnológico, essa é uma questão falsa, porque o semiárido é habitado há muito mais tempo, né? E o processo de irrigação data mais ou menos de 8.000 anos, mais ou menos. Letra D. As áreas com escassez hídrica na América do Sul se restringe às regiões tropicais, onde as médias de temperatura anual são mais altas, justificando a falta de desenvolvimento. E os piores indicadores sociais é uma falsa, porque a área de escassez hídrica aparece em áreas temperadas, como o deserto, por exemplo, da Patagônia, né? E a letra E, o mesmo tipo de cobertura vegetal é encontrado nas áreas superáridas, áridas e semiáridas, mas essa cobertura, embora adaptada às condições climáticas, é desprovida de valor econômico? É falsa, porque a vegetação varia de acordo com a maior ou menor precipitação de cada região, né? Então a resposta é a letra B, que nos diz que o emprego dessas modernas técnicas utilizadas de irrigação, nós vamos ter bons produtos no espaço que é mostrado na figura. Já no número 4, que você pode observar, o Enem, né? A água é um dos fatores determinantes de todos os seres
vivos, né? E aí você pode observar do Enem 2005. E aí você pode observar a latitude de 0 graus aqui que nós temos, depois 30 graus norte e 30 graus sul, 60 graus norte e 60 graus sul, que são linhas paralelas ao Equador, que são linhas deitadas. E aí você pode observar que na região norte, 60 graus, temos a temperatura conforme. Então, por exemplo, aqui na região dos 10 norte vai ter 24 graus, aqui 28, conforme a precipitação ocorrida nessa determinada localidade. Então você analisou o gráfico, o mapa que nós temos aqui, conforme as suas linhas latitudinais que temos aqui e a temperatura do local. Aí nós podemos observar o seguinte: ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas do Equador. Por quê? Aí nós podemos observar o seguinte: as grandes extensões da terra fria das latitudes extremas impedem precipitações mais abundantes. Essa alternativa é falsa, porque nas altas latitudes as temperaturas mais baixas favorecem a umidade do ar. Na letra B, a água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior precipitação? Essa resposta, letra B, é o que? É uma resposta falsa. Existem áreas próximas do trópicos onde as águas ocorre o que? A influência da corrente de Humboldt, que nós vamos estudar a corrente de Humboldt lá na questão da oceanografia. Letra C, o ar mais quente tropical retém mais valor de água na atmosfera, aumentando as precipitações, é uma alternativa correta. Letra D, o ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de água, impedindo as precipitações, é falsa, porque o ar frio tem vapor de água mais disperso. E a letra E, a água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação. Ela é falsa, porque o ar frio também dificulta a condensação e precipitação de chuvas. Então a resposta da alternativa correta é a letra C. E aí você vai pegar aquela apostila que eu mandei, aquelas 2 folhinhas no arquivo do Word, na plataforma do Eclass. Na aula anterior eu mandei do número 1 ao 8 para vocês realizarem. E hoje vocês vão fazer do 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Alguns desses eu já fiz, já corrigi, agora explicando para vocês. E eu vejo você lá na plataforma postando essas fotos. Agora eu quero combinar algo com vocês, isso que é muito importante. Todas as suas atividades do mês de maio já foram validadas na minha planilha do Excel, que foi na semana do dia 4 a 7 de maio, a semana do 11 a 14 de maio, 18 a 21 de maio. Como você pode observar aqui, ó, né? Aqui você pode observar as nossas semanas, e as semanas do maio já foram todas também validadas no período, né? 4 a 11 a 18, e nós estamos nessa última semana do dia 25 a 28. Então o que acontece? Aí, agora, se você não fez alguma atividade no decorrer do mês de maio, o meu pedido porque como tenho várias turmas, eu preciso abrir todo dia a plataforma Eclass para ver se você fez ou não. Então meu pedido é o seguinte: você pode e deverá postar na data da atividade que você não fez, mas o que eu quero pedir para vocês? Mande no e-mail o wilson.moreira@educadventista.org.br. Fala o seguinte: professor, eu fiz a atividade do dia 4 de maio e entra lá na plataforma Eclass para validar o meu trabalho. Aí fica mais fácil para observar se você já fez ou não essas atividades. Então assim nós combinamos com você, para a gente não perder muito tempo indo para lá e para cá à procura de suas atividades. Espero que você tenha entendido esse recado. E obrigado, e eu vou lá na plataforma do Eclass observar suas atividades. Finalizando, vamos orar. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Quero convidar o Senhor Jesus para estar presente com a turma 111, 112, 113 nas suas atividades. E obrigado, Senhor, pelo mês de maio que o Senhor nos concedeu com vida e com saúde. E queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente no mês de junho. E seja com cada aluno, também com os seus familiares. Em teu nome que te peço e agradeço. Em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar você. Até fui.